Bom dia, igreja. Bom dia, muito bom dia. Estou aqui de novo hoje para nós conversarmos sobre o tema das células desta semana, continuando no Sermão do Monte. A gente tratou até agora sobre as questões que envolvem nossos relacionamentos, né? Como nós nos sentimos com relação aos nossos irmãos, quanto ao que fazem conosco, quanto a como se comportam conosco e o que nós fazemos em resultado disso, né? Se nós nos vingamos ou não. E aí Deus está sondando o nosso coração para conhecer que tipo de motivação nos faz agir ou reagir, né? E assim, tive muita gente conversando comigo sobre o desafio de analisar essa visão do reino, né? O desafio de analisar sobre essa perspectiva de profundidade que Jesus apresenta para a gente, né? Aquelas perguntas dessa última semana, né? Você seria capaz de voltar a se relacionar com alguém que já te bateu numa face? Ou seja, isso significaria dar a outra face? Você seria capaz de andar mais uma milha para quem te forçou a andar uma milha? Então, a gente sonda o nosso coração, porque é de lá de dentro que vem, que se exterioriza atitudes, comportamentos e, enfim. A gente tem que sondar como é que está o nosso coração. Então, a gente estaria disposto a perdoar, disposto a voltar a relacionar no mesmo nível de intimidade autodoação, mesmo depois de termos sido feridos e ofendidos? Então, essa é uma questão que faz a gente se ver lá dentro. E agora, Jesus entra num tema e ele faz a mesma coisa, faz com que a gente busque olhar para o coração, busque olhar para o interior, né? No texto na continuação, né? No texto de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 27, ele diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Veja como já de cara ele começa propondo para a gente uma compreensão de que a coisa é mais profunda, mais ampla do que só obedecer uma lei, né? Os fariseus, eles eram literais na obediência da lei. E isso é interessante, por quê? Porque literal é cumprir tudo que está ali, mas também é cumprir só o que está ali. Só o que está ali. Um exemplo, eu estabeleço ali, por exemplo, no texto que a gente meditou na última semana. Se alguém quiser tomar-lhe a túnica, a capa dentro da minha túnica, algo nesse sentido. Aí você chega assim, não, se a exigência é a capa, ponto final. Não sou mais obrigado a dar nada além da capa, ponto. Mas o meu coração pode me desafiar, ou o meu coração não vai me desafiar isso, mas assim, Deus pode gerar no meu coração o posicionamento de me render, de esticar a minha paciência, de levar o meu amor a outro nível.
E aí, além de dar a capa, eu dou a túnica. Então, mas para o fariseu não tem isso, irmão. Já fiz o que eu tinha que fazer, ninguém me faz fazer, ninguém me levará a fazer qualquer outra coisa. Então, entende? Ser literal quanto à lei eu cumpro tudo que está na lei, mas não cumpro nada a mais do que está na lei. Não me sinto obrigado a sondar meu coração para saber qualquer outra coisa. Então, tipo, eu não mato o meu irmão, como a gente já falou nesses dias, mas não tem nada dizendo que eu não posso sentir ódio mortal pelo meu irmão. Estou me segurando para não matá-lo, mas estou cultivando um ódio terrível dele, entendeu? Enfim, estava lembrando de uma gíria aqui, me fugiu. Eu lembrei, mas me fugiu. Ranço. Aí a pessoa fala assim, tô com ranço de fulano. Já ouviu isso? Tô com ranço de fulano, né? Ou seja, não fez efetivamente nada contra o fulano, mas está cultivando no seu coração uma coisa contra ele. Mas o fariseu fala, bom, cumpri a lei, não matei. O resto, né? Ninguém vai me exigir, porque não está na lei. Mas aí, Jesus propõe para que a gente pense qual é o propósito de Deus com a lei. O que ele está ensinando para a gente. Aí Jesus vai e aprofunda isso. Ó. Vocês ouviram o que foi dito. Antigamente o pessoal estava acostumado a só obedecer e considerar de forma literal a lei. Mas eu quero que vocês pensem no coração de Deus. Até pensando assim, como Deus age conosco. Quanta paciência Deus tem conosco, quanto Ele nos espera até entendermos, até nos posicionarmos. Por que a gente vai negar isso para aqueles que são lentos para voltarem graça, amor e compaixão para conosco? Enfim. Então, essa é uma questão muito interessante. Jesus está dizendo aqui, vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o adultério não começa no ato em si. Não. Para alguém chegar ao ponto de efetivamente romper ou quebrar a sua aliança, trabalhar contra a sua aliança que ele tem com alguém e adulterar, esse adultério já foi cultivado no coração. Jesus sempre vai levar a gente ao nosso coração, sonda o seu coração. Davi diz isso, sonda-me, ó Deus, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por veredas justas, por caminhos justos. Então, a gente está vendo aqui Jesus falar assim, olha, peraí, sonda o seu coração. Até agora, talvez você tenha conseguido não adulterar, mas se você estiver cultivando adultério, você já está pecando no seu coração. Se você olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, se você dá vazão a fantasias e pensamentos a respeito disso, você já está pecando, já está abrindo alguma coisa no seu coração que talvez faça com que você amanhã, eu já estou inserindo coisas ao texto, né? Faça com que você amanhã não consiga resistir ao adultério como está resistindo hoje. Hoje você foi forte para não fazer, mas se você não está sendo forte para impedir esses pensamentos, esses sentimentos dentro de você, isso vai minar você de dentro para fora, vai te fragilizar. Amanhã você pode não resistir a uma outra investida de Satanás nessa área. Então, Jesus está focando no coração. O propósito é o coração. A lei, ela não tem poder de transformar o coração de ninguém. Não tem poder para me transformar. Mas nunca teve. A lei não tinha esse poder, não tinha nem esse propósito. Acaba tendo propósito por quê? Porque ela revela o coração de Deus. A lei fala sobre o caráter de Deus. E você pode sim, mesmo que seja uma lei externa, você pode olhar para ela e mover o seu coração no desejo de fazer com que aquilo seja uma realidade fora de você e dentro de você. Só que dentro de você, você sempre vai precisar de Deus te ajudando. Estar cheio de Deus. Você vai precisar que Deus transforme. A presença dele, sim, pode transformar a gente de dentro para fora. A partir
da revelação do entendimento do que é para ser feito. Assim, eu tenho que perdoar meu irmão, mas, sabe, isso está difícil para mim. Você apresenta isso diante do Senhor, você sabe que tem que fazer, mas aí diante do Senhor você é habilitado para fazer, é empoderado para conseguir realizar isso, conseguir perdoar o seu irmão. Então, Jesus está falando, olhem para o coração de vocês. Não adianta só não adulterar. Você precisa olhar o seu coração. O que é que te faz pecar? E aí é interessante que ele fala assim, a gente às vezes fala assim, puxa, mas ele pegou pesado, porque aí, poxa, se qualquer pensamento meu já representa um adultério, então eu estou frito. Mas assim, qualquer pensamento nosso representa o adultério, mas exatamente por causa desse lugar de perigo que eu estou falando. Então ele vai mandar assim, olha, qual é a solução para isso? Corta o seu olho, ou arranca o seu olho, ou corta a sua mão. Se o seu olho te faz pecar, arranca ele. Se a sua mão te faz pecar, corta ela. E aí você diz assim, mas isso é muito radical, né? Jesus não está falando para a gente se mutilar, né? Cortar minha mão. Não, mas ele está falando exatamente para considerar o que nos faz tropeçar. A gente, por exemplo, passou aí uns 3 meses falando sobre a isca de Satanás. E a isca de Satanás é a ofensa, ou é o escândalo. Em algumas versões, essa palavra é traduzida como o escândalo é aquilo que te faz tropeçar. E é exatamente a palavra que está no original desse texto. Ele diz assim, se o seu olho direito leva você a tropeçar, se seu olho direito te faz escandalizar, te escandaliza ou te faz escandalizar, a palavra no original é escândalo. E o que é o escândalo? Né? Todo mundo sabe o que é um escândalo. Mas a palavra no original, a palavra grega, que é traduzida para nós como escândalo, que é escândalon, essa palavra fala sobre uma armadilha. O escândalo é uma armadilha. E mais precisamente, essa palavra escândalo, era o nome dado ao gatilho da armadilha. Eu mencionei isso em umas pregações anteriores aí, até no final do curso da Escritura Satanás eu falei sobre isso no culto. Aquele gatilho que tem na ratoeira, em que tem ali uma isca, há uma isca sobre aquele gatilho, e aí o rato vai lá e come aquela isca, que é um queijinho, que é alguma coisa ali, e nisso ele aciona o gatilho, e aí a ratoeira prende ele. Assim como aquela arapuca, né? Arapuca, não tem L. Arapuca, assim como a arapuca que pega o pombo lá, que tem aquele cestinho, aquela caixinha que está meio enviesada assim, preso por uma varetinha, aí de repente tem uma cordinha ali, o passarinho entra ali, alguém puxa, pá, aquele detalhe, aquele gatilhozinho, aquela armadilha, é a isca, é o escândalo, né? Então, Jesus está falando assim, olha, há uma armadilha para o teu olho, há uma armadilha para a tua mão. Essa armadilha pode levar você ao pecado. Então corta isso. Por quê? Porque se você achar que é tranquilo cultivar pensamentos e fantasias na sua cabeça com relação a uma mulher ou com relação a um outro homem, e isso é inofensivo, isso é uma armadilha. Então, não adulterar envolve purificar também o seu coração. Purificar o seu coração da imoralidade sexual. Colocar o seu coração diante do Senhor. Veja o que Jó fala. Lá no capítulo 31 de Jó, versículo 1, Jó diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Jó fez uma aliança com seus olhos. Jó está se antecipando ao problema. Ele sabe que as jovens, as moças, ou os jovens, os moços, podem ser uma armadilha para a gente. Podem atrair a gente. E a gente precisa estar fortalecido. Então, para eu estar fortalecido, o que eu faço? Eu faço uma aliança com os meus olhos. Eu me comprometo a consagrar os meus olhos.
a entregá-los ao Senhor, a não permitir que os meus olhos, e aí isso amplia para além da capacidade de ver, mas a capacidade de trazer para dentro. O que eu estou trazendo para dentro? Eu não vou ser impedido de ver, eu vou ver, graças a Deus eu posso enxergar. Mas enxergando, eu ando nas ruas. Enxergando, eu ligo a televisão. Enxergando, eu acesso o celular. E aí pode ser apresentada a mim cenas, situações, imagens que sejam um perigo. Então, o olhar nesse sentido é o que eu estou trazendo para dentro? Ah, não, eu tenho uma aliança com os meus olhos. Sabe, eu já tive que parar um filme no meio do caminho. Eu agora lembrei aqui que uma vez o próprio André Trindade, filho do nosso pastoral, pastora Damares Trindade, e André Trindade e sua esposa Nádia testemunharam uma vez que eles foram no cinema assistir um filme. E aí tinha entrado no cinema e logo no início desse filme tinha uma cena grotesca, terrível, pura imoralidade sexual. O que eles fizeram? Cortaram, arrancaram seu olho. Fazendo o quê? Eles se levantaram e saíram. Perderam o valor que gastaram com o cinema. Abriram mão daquilo, não consideraram aquilo alguma coisa que eles deveriam falar. Poxa, mas a gente pagou, a gente está aqui. Não. Eles mostraram compromisso com o que eles colocam para dentro. A isca de Satanás apareceu diante deles. A isca de Satanás aparece diante da gente, na televisão, nas ruas, em muitos lugares. A isca aparece ali, sabe? O gatilho que vai nos prender vai nos prender sob o poder de Satanás. Então, diante daquela isca, você pode não morder a isca e não trazer para dentro aquilo que está sendo apresentado diante de você como uma cilada, como uma armadilha. Isso é alguma coisa muito interessante. Por quê? Porque o nosso coração é inclinado para o mal. Se a gente não se encher de Deus, a gente estará cheio de desejos e de fomes pecaminosas. Precisamos nos encher de Deus. Olha o que Tiago diz lá na carta de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Ah, mas a mulher passou com uma roupa tão indecente que ela me tentou. Segundo Tiago, eu só sou tentado pela minha própria cobiça. É a minha própria cobiça que me tenta. Só que ela usa como apoio para minha tentação, como um escândalo, como uma armadilha para que eu caia na tentação, a cena que eu vi. A pessoa que se apresentou diante de mim. O filme que eu estou assistindo. A imagem que apareceu para mim enquanto eu estou visitando um site para comprar livro. Eu estou visitando um site cristão para comprar livro cristão. Enquanto isso, no cantinho apareceu o quê? Uma cena que é o gatilho. É a armadilha. É o escândalo. É a isca de Satanás para me aprisionar. Então, Tiago está falando, olha, o problema está aqui, não está lá fora. O problema não está naquilo que o seu olho vê imediatamente. Está no seu coração. Então, evita olhar. Por quê? Porque se o que você olhar vai ativar uma coisa no seu coração, isso pode te levar para um problema. Então, ele fala, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Arrastado é muito forte. Né? Arrastado e seduzido. Não é a mulher lá fora que está me seduzindo, é a minha cobiça. Ela pode ter suas tentativas, mas eu posso ter o meu posicionamento. Lembra de José do Egito? Para José do Egito ter fugido, é porque talvez ele já tivesse no seu limite de suportar. Pensa. Ele não está com a sua roupa
100% ali no seu controle. Ele não está dizendo, mulher, para, sai. Eu não posso especular muito sobre isso, porque não está escrito ali. Eu só sei que, de alguma forma, aquele cara percebe que o único jeito para ele não ter problemas, não cair, é sair correndo. E ele sai correndo num desespero que a mulher consegue ficar com a capa dele. Que tipo de investida ela fez? O quanto ela se aproximou? O quanto ela conseguiu tocar para que ela tivesse tanto acesso à capa dele? Então, talvez José estava no limite da sua capacidade de suportar, mas ele tomou forças para fazer o quê? Sair correndo. Por quê? Porque se essa armadilha atiçar a minha cobiça interior, eu posso ser dominado por isso. Então eu preciso sair correndo. Eu preciso fugir disso, eu preciso correr mesmo com toda a minha força. Eu não sou forte, a não ser que Deus esteja me fortalecendo. Então, eu preciso estar no Senhor. Talvez, muitas vezes, para estar no Senhor, eu vou precisar sair correndo de alguma situação, né? Então, aí o texto, deixa eu voltar ao texto do Tiago, que é maravilhoso. Olha o que ele fala. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, olha que revelação de Deus para nós. Tendo engravidado, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, há uma cobiça dentro de mim. Há uma cobiça no meu coração. Por quê? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, a minha própria concupiscência. A minha natureza adâmica, carnal e pecaminosa está aqui dentro de mim. Graças a Deus eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus que também está aqui dentro. Se eu der lugar ao Espírito Santo, ele me governa e me fortalece contra o pecado. Paulo fala que pelo Espírito nós podemos mortificar as obras da carne. Então, Tiago está dizendo, a cobiça que está dentro de mim, se ela engravidar, olha, uma gravidez acontece pelo contato de dois corpos, de duas pessoas, ou de dois corpos. Se a cobiça conseguir usar alguma armadilha para me atrair, ela produz o quê? O pecado. Se a cobiça, então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o quê? Ao pecado. Ser tentado não é pecado. Eu posso ser tentado. Mas se eu não lidar com a minha tentação, fugir dela, fechar essa parte, arrancar o meu olho, cortar a minha mão, o que vai acontecer? Eu vou trazer o que é suficiente para que a minha cobiça engravide e gere o pecado. E pecado, meu irmão, sempre me levará à morte. Pecado sempre mata alguma coisa dentro da gente. Então, não é a tentação que gera a guerra interior. Isso precisa ficar claro. Fechar esse vídeo falando isso, precisa ficar claro. Não é a tentação que gera a guerra interior. Mas tem uma mulher que está, sabe, nesse contexto da minha vida, ela está me trazendo uma luta. Não, não é ela. Olha, eu fui assistir um filme e aquele filme me deixou em luta. Não, não é o filme. Não, não é o filme. Não é o filme. Não é a mulher. Não é aquele homem bonito, aquela... Não é. O que essa guerra não é nada exterior que te deixa em guerra. É o seu interior que já está em guerra. Paulo fala aos Gálatas que existe uma batalha dentro de nós, entre a carne e o espírito, porque a carne não se submete ao espírito. É o que Paulo fala. A carne não se submete ao espírito. Então há uma guerra dentro de nós. A guerra está aqui dentro. Aquele cenário externo é só uma armadilha, é uma isca. Então, eu sou tentado
pela minha própria cobiça. A minha cobiça me tenta a dar vazão ao que eu estou sentindo para tocar no que eu não devo tocar, para mexer no que eu não devo mexer, para acessar o que eu não devo acessar. Então, o segredo para a vitória está em fortalecer o interior. Fortaleça o seu interior. Olha, arranque esses olhos, corte essa mão, sabe? Não negocie com essa armadilha. Não negocie, não, eu posso ver, eu tenho maturidade, não, eu consigo separar as coisas, não, só um pouquinho, não, só hoje, eu estou cansado, estressado, deixa eu me aliviar. Não negocie com as tentações, não negocie com o pecado. Com tentação a gente não negocia, a gente foge. Com o pecado a gente não negocia, a gente foge. A gente precisa encher o nosso coração de Deus, de sua presença e de nossa e da sua glória, né? Eu coloquei aqui: se os nossos desejos não estiverem dominados pelo poder do Espírito Santo, ainda que o pecado não seja consumado em nossa carne, ele estará corrompendo e poluindo tudo dentro de nós. Não vai demorar para esse vulcão entrar em erupção. Então, não seja como o fariseu. Não ache que... Eu vejo eu encontro com uma mulher lá no meu trabalho que ela me faz pensar alguma... Eu estou falando muito claramente, eu estou falando de forma rasgada, né? Eu lido com uma mulher lá no meu trabalho que me atrai, que me chama atenção, que faz... Mas... eu estou falando muito rasgado, mas eu estou falando hipotético. Não tem nenhuma mulher do meu trabalho, eu nem estou indo trabalhar, mas assim. A questão eu estou falando de forma rasgada como as coisas acontecem conosco. Então, eu tenho uma mulher no meu trabalho que está me seduzindo, está me atraindo e aquela coisa, mas eu não pequei, estou firme com o Senhor. Mas estou cedendo a minha mente para pensamentos, estou cedendo a minha mente para fantasias. Gente, isso acontece com poste não, é com a gente. Cada um de nós. Cada um de nós. Isso não respeita nem pastor. Devia respeitar o pastor, né? O pastor devia ser mais santo. Não respeita pastor, nem pastora, nem homem de Deus consagrado, irmã do coque. Não respeita ninguém, não. Essas coisas não seduzem. Não só no que diz respeito à questão sexual, mas tantas outras questões. O coração precisa estar puro diante do Senhor. Então, eu não pequei, mas eu de vez em quando me pego viajando em minha mente. Mas eu não pequei. Ora, mas já está pecando. Por quê? Porque você já está engravidando desse pecado. Sabe, a grávida está lá, o filho não nasceu, ninguém viu a carinha dele, mas ele é uma realidade dentro dela. Ele está se desenvolvendo dentro da mãe e um dia ele vai vir à tona, ele vai sair. Então, se os nossos desejos não estiverem dominados pelo Espírito Santo, ainda que o pecado não seja consumado em nossa carne, ele estará corrompendo e poluindo tudo dentro de nós. Não vai demorar para que esse vulcão entre erupção, para que eu não consiga mais resistir. Então, meu amigo, faça como José, fuja. Faça como Jó, faça uma aliança com seus olhos, com suas mãos. Uma confirmação de que você pertence ao Senhor. A aliança fala de pertencimento, de compromisso. Então, faça essa aliança com o Senhor, faça essa aliança com seus olhos, com suas mãos, para que você não peque diante de Deus. Amém, meu querido? Olha, que Deus abençoe você, que Ele te fortaleça, que Ele te dê graça e, sobretudo, que Ele governe o seu coração. Se encha dEle e você vai resistir e avançar em vitória. Deus abençoe você, Deus abençoe nossas células nessa semana, que seja um tempo de profunda meditação e profunda edificação. Grande abraço, meu querido. A paz do Senhor sobre a sua vida.